Olá, crianças do quarto ano, bom dia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de português. Aqui é o professor Elton. Espero que todos possam estar bem. Na aula de português de hoje, continuaremos a estudar verbo, tá bom? Fazendo uma atividade no nosso caderno 4. Mas vamos começar a nossa aula com o nosso momento de oração. Tudo é maravilhoso quando temos pessoas especiais por perto. Então, que bom que nós podemos ter uns aos outros, né? Cada um de nós somos especiais, especiais para os nossos amigos, para os nossos pais, para toda a nossa família, e devemos agradecer por isso, rezando juntos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora da Assunção, rogai por nós. Estivemos e estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Atenção, crianças, abram o caderno 4, na página 58. Caderno 4, página 58. Iremos fazer uma atividade sobre verbo. Caderno 4, página 58. Aqui nós temos o faça mais, né, que irá trabalhar sobre verbo, como eu já disse a vocês. Leia o texto. Porque, às vezes, quando pegamos o sono, parece que estamos caindo. Os médicos não têm certeza do que leva a essa sensação. O que se sabe é que ela está relacionada a noites mal dormidas, ao cansaço e até à ansiedade. No organismo, o que rola é uma confusão no cérebro. Quando pegamos o sono, o corpo entra em relaxamento profundo, enquanto a mente continua ativa. Então, o cérebro emite um alerta para que o organismo reaja. Assim surge a sensação de queda. É um trecho de uma reportagem da revista Recreio. Agora faça o que se pede. Circule todos os verbos que aparecem no texto. Então, agora é com vocês. Nesse pequeno texto, vocês irão procurar os verbos. E quando você encontrar, você circula, tá bom? Todo mundo agora tentando circular os verbos que estão nesse trecho. Daqui a alguns segundos eu já volto para fazer a correção. Lembrando que tem verbo no título, que é aqui está em negrito, e aqui também no texto, tá bom? Já já eu digo para vocês quais são os verbos, mas primeiro vocês devem procurar sozinhos. Leiam com atenção, com calma, procurem os verbos. Lembrando que nós temos verbos que indicam ação, que indicam estado e que indicam fenômeno da natureza. Mas provavelmente você vai encontrar aí verbos que indicam ação. E há alguns também que indicam estado. Já encontraram? Vamos lá. No título, pessoal, nós temos o verbo pegamos, tem o verbo parece
tem o verbo estamos e o verbo caindo. Então, olha só a quantidade de verbos que aparece somente no título. Repetindo, pegamos, atenção, parece, estamos e caindo. Já no texto, nós temos leva, aqui na primeira linha, sabe e é. Lembrando que o é do verbo ser, tá bom? Ser é um verbo de segunda conjugação. Então, repetindo, na primeira linha, circula tem, sabe e é. Está, na segunda linha só tem o verbo estar. Na terceira linha do texto, rola, é, pegamos. Na quarta linha, entra, continua. Na quinta linha, emite, reaja, surge e só. Repetindo, todos. Pegamos, parece, estamos caindo. Depois, tem, leva, sabe, é. Está, rola, é, pegamos, entra, continua, emite, reaja e surge. Estes são os verbos que vocês deveriam ter circulado. Se faltou algum deles, circule, tá bom? Qualquer coisa, pausa o vídeo e responde direitinho. Letra B. Todos esses verbos estão no presente, no passado ou no futuro? Por exemplo, ó, tem, pegamos, estamos, reaja, surge, emite. Todos esses verbos, pessoal, estão no tempo presente, tá bom? Estão conjugados no presente. Então, a resposta aqui é o segundo quadrinho, presente. 2. Leia o texto. Quando inventaram o telefone e o celular? O telefone foi inventado em 1876 pelo escocês Alexander. Preocupado em melhorar a comunicação com deficientes auditivos, ele criou o aparelho durante uma experiência. Já o celular surgiu em 1973, invenção do engenheiro norte-americano Martin Cooper, da Motorola. A ideia era permitir que as pessoas se comunicassem fora de casa sem fios. Circule todos os verbos que aparecem no texto. Então, mais uma vez, vamos lá. Circular os verbos que aparecem nesse outro trecho. Enquanto vocês circulam, eu aguardo alguns segundinhos, tá bom? Partindo agora para a correção, certo?
quando inventaram o telefone e o celular, aqui no título nós já temos um verbo, que é o verbo inventaram, ó, inventaram. No texto, foi é um verbo, inventado é outro verbo. Na segunda linha, melhorar, criou. Na terceira linha, surgiu. Na quarta linha, era, permitir. Na quinta linha, comunicassem e só. Repetindo, inventaram, foi, inventado, melhorar, criou, surgiu, era, permitir, comunicar-se. São esses os verbos que vocês devem circular. Letra B. Todos os verbos do texto estão no presente, pretérito ou futuro. O que é que vocês acham? Por exemplo, inventaram. É uma ação que já foi praticada no passado, não é? Ó? Assim como foi inventado, também indica passado. Assim como criou, surgiu, comunicassem, era. Todos os verbos desse texto estão no passado ou pretérito, tá bom? Então, letra B, a resposta é passado ou pretérito, tudo bem? Respondendo a esta página, passe para a página 59. Leia a notícia. Crianças visitam a exposição do Castelo Rá-Tim-Bum, com Marcelo Taz. Por que o gato pintado tem esse nome se ele não tem pintas? Essa foi a primeira pergunta que o apresentador Marcelo Taz, 54, fez para Carmen dos Santos, 12, Pedro Silveira, 11 e Maíra de Santana, 11. A convite da Folhinha, ele acompanhou as crianças na exposição do programa de TV Castelo Rá-Tim-Bum, que estreou no MIS, que é Museu da Imagem e do Som, em São Paulo, na última quarta-feira, 16. As crianças entreolharam-se curiosas, mas não sabiam a resposta. Essa é a arte de contar histórias. Alguém resolveu deixar a gente com essa pergunta na cabeça, disse Tasso. Qual é o assunto da notícia? Essa notícia que eu acabei de ler para vocês. Qual é o assunto dela? Formulem as respostas de vocês. Já já eu coloco a minha sugestão, mas primeiro vocês devem criar a resposta de vocês. Bem, pessoal, a resposta é a seguinte: o assunto dessa notícia é a visita que algumas crianças fizeram ao Museu de Imagem, o Museu da Imagem e do Som, que fica em São Paulo, né? Esse museu mostra a exposição do programa de TV Castelo Rá-Tim-Bum, tá bom? Então, o assunto da notícia é a visita de algumas crianças à exposição do programa de TV Castelo Rá-Tim-Bum em São Paulo. Tá bom? Então, o assunto é a visita de algumas crianças à exposição do programa de TV Castelo Rá-Tim-Bum em São Paulo. Qual é o tempo do verbo usado na manchete?
tempo do verbo é se é presente, pretérito ou futuro. Para isso, procure os verbos. Por exemplo, no título, ó, crianças visitam. Visitam é uma ação que você acha que já aconteceu, que acontece agora ou que ainda irá acontecer. Vamos pegar aqui um outro verbo. O verbo na primeira linha. Por que o gato pintado tem? Ó, tem. Vocês acham que tem? É presente, é pretérito ou é futuro? Bem, pessoal, a maioria dos verbos estão no presente, tá bom? Então, presente é a resposta da letra B. O tempo verbal que predomina, que aparece aí na maioria dos verbos, é o presente, tá bom? C. Esse verbo remete a uma ação realizada antes da publicação da notícia ou que está sendo realizada no momento da publicação. Geralmente geralmente não, a notícia ela relata um fato que acabou de acontecer, mas não é um fato antigo. Digamos que você está produzindo uma notícia agora à tarde de algo que aconteceu hoje pela manhã. Então não é tão distante assim, né? É algo bastante presente. Mas certamente é algo que já aconteceu antes de você publicar. Até porque se não tivesse acontecido ainda, não tinha o que contar, né? Não tinha o que dizer, o que publicar na notícia. Então, esses verbos, no caso, o verbo usado na manchete, né? Porque a letra B, ela questiona apenas o verbo da manchete, que é o título. A manchete é o título de uma notícia. Crianças visitam. Visitam é um verbo no presente, tá bom? E esse verbo aí, indica uma ação realizada antes da publicação? Sim, ele indica uma ação realizada antes do fato noticiado, tá bom? Então, esse verbo remete a uma ação realizada antes da publicação da notícia ou que está sendo realizado no momento da publicação? É anterior ao fato publicado, tá bom? Anterior ao fato publicado. Letra D. No corpo do texto, prevalecem verbos no presente, no passado e no futuro. Já no restante do texto, que é o corpo do texto, né, ó, você pode observar que os verbos, na maioria, estão no passado. Acompanhou, resolveu, sabiam, estreou. Então, resposta da letra D, passado. Na manchete, que é o título, o tempo é o presente. Mas no corpo do texto, a resposta é passado. A questão 4 é uma questão que nós não iremos fazer. Ela pede que a gente separe duas notícias e analise os tempos verbais. Bem, nós não iremos fazer essa questão porque nós não estamos encontrando pessoalmente. Mas o que se espera de vocês é que vocês possam observar que nos jornais, né, que apresentam as notícias, a manchete, que é o título, ela traz os verbos no presente, tá bom? E no corpo do texto, que é o restante do texto, os verbos estão no passado, porque eles estão tratando de uma ação, de um fato que já aconteceu, tá bom? Embora não seja um passado tão distante, mas tratam de uma ação que já ocorreu. A manchete ela traz o verbo no presente, mas o restante do texto traz o verbo no passado. Passando agora para a página 19, nós temos concordância, verbo nominal, trabalhando aí na questão dos verbos. Leia a história de Ruth Rocha, como se fosse dinheiro. Vamos lá para a leitura?
como se fosse dinheiro. Todos os dias, Catapimba levava dinheiro para a escola para comprar o lanche. Chegava no bar, comprava um sanduíche e pagava seu Lucas. Mas seu Lucas nunca tinha troco. Um dia Catapimba reclamou de seu Lucas. Seu Lucas, eu não quero bala, quero meu troco em dinheiro. Ora, menino, eu não tenho troco. O que é que eu posso fazer? Ah, eu não sei. Só sei que quero meu troco em dinheiro. Ora, bala, como é? Ora, bala é como se fosse dinheiro, menino. Ora essa. Catapimba ainda insistiu umas 2 ou 3 vezes. A resposta era sempre a mesma. Ora, menino, bala é como se fosse dinheiro. Então leve um chiclete se não gosta de bala. Aí o Catapimba resolveu dar um jeito. No dia seguinte, apareceu com um embrulhão debaixo do braço. Os colegas queriam saber o que era. Catapimba ria e respondia: Na hora do recreio, vocês vão ver. E, na hora do recreio, todo mundo viu. Catapimba comprou seu lanche. Na hora de pagar, abriu o embrulho e tirou de dentro uma galinha. Botou a galinha em cima do balcão. Que é isso, menino? Perguntou o seu Lucas. É para pagar o sanduíche, seu Lucas. Galinha como se fosse dinheiro. O senhor pode me dar o troco, por favor? Os meninos estavam esperando para ver para ver o que o seu Lucas ia fazer. Seu Lucas ficou um tempão parado pensando. Aí colocou umas moedas no balcão. Está aí o seu troco, menino. E pegou a galinha para acabar com a confusão. No dia seguinte, todas as crianças apareceram com embrulhos debaixo do braço. No recreio, todo mundo foi comprar lanche. Na hora de pagar, teve gente que queria pagar com raquete ping-pong, com papagaio de papel, com vidro de cola, com geleia de jabuticaba. O Armandinho quis pagar um sanduíche de mortadela com um sanduíche de goiabada que ele tinha levado. Tem gente que também levou galinha, pato, peru. E quando o seu Lucas reclamava, a resposta era sempre a mesma. Ué, seu Lucas, é como se fosse dinheiro. Mas seu Lucas ficou chateado, mesmo quando apareceu o Caloca puxando um bode. Aí seu Lucas correu e chamou a diretora. Dona Júlia veio e contaram para ela o que estava acontecendo. E sabe o que ela achou? Pois achou que as crianças tinham razão. Sabe, seu Lucas, ela falou, bode não é como se fosse dinheiro, galinha também não é. Até aí o senhor tem razão, mas bala também não é como se fosse dinheiro, muito menos chiclete. Seu Lucas se desculpava. É, mas se eu não tiver troco, aí o senhor anota e no outro dia paga. Os meninos fizeram uma festa, deram pique-pique para Dona Júlia e tudo. Naquele dia nem houve mais aula, mas o melhor de tudo é que todos do bairro ficaram sabendo do caso. E agora, seu Pedro da farmácia não dá mais comprimidos de troco. Seu Ângelo do mercado não dá mais mercadoria como se fosse dinheiro. Afinal, ninguém quer receber um bode em pagamento como se fosse dinheiro. É ou não é? Então, aqui é um texto bastante engraçado da Ruth Rocha, né? Que é a autora do texto, que trata de um assunto bastante corriqueiro. Tenho certeza que vocês já foram comprar algo no mercado, na farmácia, em algum local, onde o dono do estabelecimento não tinha troco para lhe dar. E certamente lhe ofereceu uma bala como troco, né? Isso é muito comum de acontecer, tá certo? Questão 2. Após ler o texto, responda oralmente. Que atitude do senhor Lucas gerou o conflito? Você já deve saber que a atitude que gerou o conflito foi a questão do vendedor, né, do seu Lucas, ele oferecer balas e chicletes em vez do dinheiro, né, para passar o troco. O que os alunos fizeram para mostrar a ele que sua atitude não era correta? Eles levaram objetos, animais, para pagar os lanches, né? Questão 3. Releia a pergunta. Afinal, ninguém quer receber um bode em pagamento, como se fosse dinheiro. É ou não é? Você concorda ou não? Dê sua opinião. Agora aqui a questão 3, a resposta pessoal. Você concorda com essa afirmação, com essa pergunta? Ó?
Afinal, ninguém quer receber um bode em pagamento como se fosse dinheiro. É ou não é? Aí você vai colocar assim. Você concorda ou não? Se você colocar aqui sim, aí você coloca por que você concorda. Se colocar aqui não, também explique o porquê de não concordar. Então, você pode pausar o vídeo agora, colocar a sua opinião. Se você concorda que ninguém merece receber pagamento de um bode como se fosse dinheiro, tá bom? Aí, quando você concluir a sua resposta, você passa adiante. Na próxima página, na página 62, nós temos: releia o trecho. E agora, seu Pedro, da farmácia, não dá mais comprimidos de troco. Seu Ângelo do mercado não dá mais mercadoria como se fosse dinheiro. O verbo dar aparece duas vezes no singular. Qual é o sujeito de dar em cada uma das frases? Vamos lá. Primeiramente, contra os verbos. E agora, seu Pedro da farmácia não dá. Está aqui o dá, ó. Está apontando para ele. Quem é que está praticando essa ação de não dar mais comprimido de troco? Quem é? Seu Pedro, né? Então é o Pedro. O Pedro aqui é que realiza a primeira ação, é o sujeito do verbo dar, o primeiro dar. Ó. Então, o primeiro dar, que é este aqui, tem como sujeito Pedro. Anote aí. Seu Ângelo do mercado não dá mais mercadoria como se fosse dinheiro. Então, o segundo verbo dar não é mais do Pedro, é do sujeito Ângelo, tá bom? Então, é Pedro e Ângelo, são os dois sujeitos. Pedro e Ângelo. Pedro e Ângelo. Letra B. Complete a frase usando o verbo dar no tempo verbal adequado. Todos os vendedores não mais produtos como se fosse dinheiro. Não dão, né? Todos os vendedores não dão. O verbo dar com atió, dão. Todos os vendedores não dão mais produtos como se fosse dinheiro. Quinta. Observe as frases. No dia seguinte, todas as crianças apareceram com embrulhos debaixo do braço. Os meninos fizeram uma festa, deram pique-pique para Dona Júlia e tudo. Mas o melhor de tudo é que todos do bairro ficaram sabendo do caso. Circule os verbos nas frases. Vamos lá. Todo mundo agora circulando os verbos que aparecem nessas linhas do texto. Vamos lá? Correção. Na primeira linha, o verbo é apareceram. Na próxima linha, fizeram, deram, ficaram sabendo. E o ó, também é verbo. Tá bom? Então, repetindo, os verbos são apareceram, fizeram, deram, ficaram sabendo. Os verbos estão no singular ou no plural? Os verbos que acabamos de circular estão no singular ou no plural? A maioria está no plural, ó. Apareceram, fizeram,
ficaram, sabendo, ficaram sabendo, plural. E o está no singular, tá bom? Está no singular e os demais estão no plural, tá bom? Pinte as palavras que concordam com esses verbos. Vamos lá. O que é que concorda com o verbo apareceram? Apareceram concorda com qual palavra? Crianças. Então, pinte a palavra crianças. Vamos lá. Pega o lápis de cor, marca texto e marca aqui, crianças. O que é que combina com, o que é que concorda com fizeram? Meninos. Então, pinta meninos. Meninos fizeram. Porque aqui o sujeito concorda com o verbo, tá bom? O que concorda também com o verbo deram é o mesmo sujeito, meninos, tá bom? Então, para o verbo fizeram e deram é o mesmo sujeito, meninos. E aqui, para ficaram sabendo, é o sujeito todos. Então, você deve pintar aí 3 palavras. Crianças, meninos e todos. Pinte as 3 palavras. Crianças, meninos e todos. Continuando aqui, nós temos a questão 6. Releia a frase. No recreio, todo mundo foi comprar lanche. Nessa frase, todo mundo refere-se à ideia de várias pessoas juntas. Por que ainda assim o verbo está no singular? Porque que mesmo tendo aquela expressão todo mundo, que dá a ideia de muita gente, o verbo continua no singular. Por que você acha isso? Porque, pessoal, nessa frase, a expressão todo mundo está no singular. E o verbo concorda com o sujeito. Todo mundo é o sujeito da frase. E o verbo concorda com o sujeito. Se o sujeito está no singular, o verbo também fica no singular. Tá bom? Porque se tivesse escrito assim, todos os mundos, aí sim, foram comprar. Mas aqui está no singular, todo mundo. Então, está no singular porque o sujeito também está no singular, tá bom? Então, é essa a resposta. O verbo está no singular porque o sujeito todo mundo também está no singular, tá bom? Então, se estiver atrasado, pause o vídeo. Se tiver deixado alguma questão em branco, responda, tá bom? Não tem motivo para deixar a tarefa incompleta. Qualquer dúvida, não entendeu, é só me chamar. Não precisa enviar foto das atividades, tá bom? Ela já foi feita e corrigida nesta aula. Então, forte abraço a todos e até mais.